Olá, tudo bem? Para essa dúvida, eu fiz aqui um pequeno desenho de como se comporta a normal e por que ela se chama reação de compressão. Quando a gente apoia um corpo sobre uma determinada superfície, por exemplo, se eu apoio essa caneta aqui sobre esse papel, ela vai estar comprimindo esse papel. E aí, essa reação de compressão é o que nós chamamos de normal, tudo bem? A normal é a força que a superfície exerce no corpo, e a força de compressão é a força que o corpo exerce na superfície. Elas são um par de ação-reação, porque elas estão atuando na mesma direção, que é a vertical, e estão atuando em sentidos opostos, uma está para cima e a outra está para baixo. Elas possuem o mesmo módulo e elas também estão atuando em corpos distintos, porque uma está atuando na superfície e a outra está atuando no corpo. E elas são da mesma natureza, porque as duas surgem a partir da compressão. Tudo bem? Então, a gente diz que quando eu apoio um corpo aqui sobre a superfície, esse corpo vai comprimir a superfície. E em reação a essa compressão gerada na superfície, eu tenho o surgimento da força normal. Tudo bem que é a força que vai atuar no corpo de forma a interagir com a força-peso que existe no corpo, tudo bem? Não é a força-peso quem comprime a superfície de forma alguma. É a força-peso, ela é para ação-reação lá com a Terra, lá com o centro da Terra. Essa força de compressão é uma força totalmente independente, que inclusive ela pode ser diferente da força-peso. Por exemplo, nas situações em que nós temos um elevador, se a gente tem uma força resultante para baixo, né, onde o peso está para baixo e a normal está para cima, significa que o peso é maior do que a normal, ou seja, esse corpo vai comprimir menos a superfície e por isso a sua normal vai diminuir. Quando eu tenho uma força resultante para cima, eu tenho a normal atuando para cima e o peso atuando para baixo. Então, eu tenho uma normal maior do que o peso, ou seja, esse corpo vai comprimir mais essa superfície do que a força-peso, gerando uma normal maior. Tudo bem? Essa aqui é mais usada nos elevadores, mas essa lógica serve para todo e qualquer corpo, tudo bem? Então, a normal, ela indica o estado de compressão que esse corpo exerce aqui na superfície. Essa compressão não tem nada a ver com a força-peso, o que existe é que geralmente existe esse equilíbrio entre força-peso e força normal. O corpo estabelece a sua compressão até o ponto onde a normal se equilibra com o peso, mas isso é uma situação de equilíbrio, não é uma situação de dependência, tudo bem? Essas forças aqui, elas são independentes e elas sempre vai acontecer assim, ó. O corpo vai vir aqui, vai comprimir e vai gerar essa normal. Por isso que às vezes a gente diz que é normal zero, que é quando você encosta, mas não comprime. Por exemplo, vou usar os meus dedos aqui. Eu tenho esses meus dois dedos aqui, eles estão se encostando, mas eles não estão comprimindo. Já se eu fizer assim, ó, eles estão se comprimindo e se encostando. Então, assim eu tenho uma normal nula ou muito próxima de zero. E assim eu tenho uma normal bem grandona, porque eu vou ter dois corpos se comprimindo, que é basicamente o que vai acontecer aqui também, só que os dois corpos são diferentes do dedo, no caso, né? Mas é nessa lógica, tá bem? A normal sempre depende da compressão, por isso que às vezes ela pode ser retratada como reação da força aqui da superfície, tá bem?